Olá a todos, sou Rosane, PCNP de Língua Portuguesa. Estamos reunidos de novo para mais um ATPC, né? Dessa vez, excepcionalmente, essa semana, nós, professores de língua portuguesa, estamos separados do restante dos professores da área de linguagens. Exatamente por isso, Joyce não participa aqui hoje com a gente, ela também é PCNP de Língua Portuguesa. Mas como nós dividimos os professores em dois blocos, né, um bloco só com os professores de língua portuguesa e o outro bloco com os outros professores da área de linguagens, ela realmente ficou por conta da organização, da articulação, da preparação desse outro ATPC com os professores da área. Para esse ATPC, portanto, de língua portuguesa com vocês, nós tomamos um objeto de estudo interessante, importante, que é a leitura. Leitura mediada por tecnologia, que é uma necessidade, né, que chegou para a gente no núcleo pedagógico de todas as escolas, de todos os professores, em função do contexto de atividades à distância que a gente está vivendo. Não é fácil tomar leitura como objeto de estudo, né? Por duas razões. Em primeiro lugar, ela é um universo. Você falar de leitura, de que leitura você está falando, cara pálida, né? E em segundo lugar, porque trabalhar com a leitura, especialmente com a leitura mediada por tecnologia, eu estou falando de níveis de amadurecimento que variam muito, de escola para escola, de professor para professor, de turma para turma, às vezes. Então, no núcleo pedagógico, pensar em como fazer isso foi um desafio grande, né? Tomar a leitura como objeto de estudo para essa nossa formação de hoje, portanto, a gente escolheu uma abordagem. Para chegar na leitura mediada pela tecnologia, nós estamos partindo de alguma coisa que é concreta a todos e que é comum a todos. A gente vai falar um pouquinho de qual é a concepção de formação do leitor, de acordo com o currículo, tanto o currículo paulista quanto o currículo ainda vigente no caso do ensino médio. O currículo paulista ele se aplica apenas ao fundamental, né? E além de pensar nessa concepção, nessas abordagens para a formação de leitor que vão estar presentes no currículo, nós também estamos pensando um pouquinho na questão do material. Vamos ter um olhar para o material, que é alguma coisa concreta e comum a todas as escolas, para pensar um pouquinho no que ele pode nos ajudar, né, para trabalhar nessa questão da formação do leitor, de acordo com essas concepções que estão regentes, né, que estão norteando o currículo, até chegar na leitura mediada pela tecnologia. São 3 pontos a discutir aqui, então, hoje. Vou compartilhar com vocês a tela, os slides, para a gente começar a nossa discussão. Currículo paulista. Quais são, portanto, as abordagens do currículo para a formação do leitor? Pensando do ensino fundamental, anos iniciais, até o ensino médio, a gente vai ver que elas não são muito diferentes, né? Elas não variam muito, elas se complexificam, elas mudam logicamente, né? Mas elas estão presentes nos diferentes segmentos. Começando pelas competências específicas da língua portuguesa, que vão estar mais relacionadas realmente com a questão da formação do leitor, a competência 3, ela vai falar que uma das competências que a gente tem que trabalhar com os alunos aí é ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos, que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade. A competência 8 vai falar da formação de um estudante, né, que seja capaz de selecionar textos e livros para leitura integral. Quando eu penso em leitura integral, isso me remete à leitura literária, mas não necessariamente, né? Essa leitura integral vai ser de acordo com os objetivos, interesses e projetos pessoais, de estudo, de formação pessoal, de entretenimento, de pesquisa, de trabalho, porque a gente sabe que a leitura, ela parte disso, né? Eu estou lendo esse texto para quê?
Isso também vai determinar como é que vai ser feita a leitura do texto. A competência 9, envolver-se em práticas de leitura literária, que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura, outras manifestações artístico-culturais, né, e por aí vai. Mas muito essa dimensão da formação de um leitor literário, né, com foco na questão da fruição. Então, de uma forma geral, tentando sintetizar aí, quais são as dimensões aí que eu vou explorar, né, dentro do currículo paulista para a formação do meu leitor. A questão da autonomia, né, um leitor autônomo, com certeza. A questão da fruição associada à formação do leitor literário. A questão da criticidade e a questão da multimodalidade. Quando eu falo em multimodalidade, eu estou tentando usar um termo quase técnico mesmo, porque nesse currículo entrou com força para a gente a questão dos multiletramentos, dos novos letramentos, né? A multimodalidade, ela não tinha esse nome, mas ela não é uma novidade para a gente. No currículo antigo, no caso do fundamental, escrita, oralidade, leitura, eles eram eixos, né, norteadores do currículo. Mas agora, com esse currículo novo, se a gente não deixou de colocar o texto como centro do trabalho das aulas de língua portuguesa, esse texto continua sendo materializado por meio do trabalho com os gêneros textuais, né? Nós ampliamos um pouquinho para a questão dos campos de atuação, né? E, além disso, entraram gêneros novos, por exemplo, né? Os gêneros digitais estão presentes, né, para o trabalho em sala de aula. E esses gêneros digitais que circulam em ambientes virtuais de rede, eles, a depender do gênero, lógico, mas eles são marcados pela multimodalidade. Você tem diferentes modos, diferentes semioses, que vão estar agrupados, a depender do gênero, para a produção de sentido, né? Eu posso estar falando de uma imagem que pode estar articulada ou não a um texto verbal, né? No caso do meme, por exemplo. Eu posso estar falando de um vídeo do YouTube ou de uma outra plataforma, né? Mas eu estou falando de uma imagem em movimento, eu estou falando de som, eu estou falando de cor, eu estou falando de uma série de modos, de semioses que vão se articular na produção de sentido, né? Que sentidos são esses? Por exemplo, para dar um exemplo muito simples, a letra maiúscula. Vamos pensar. No WhatsApp, se você escreve uma frase, um período inteirinho com letra maiúscula, você está gritando com alguém. É esse o sentido, é esse o efeito de sentido que você vai causar. Agora, na escola, se você escreve um cartaz, e num dia de uma reunião de pais, atenção, né, com letra maiúscula, você não está gritando com o pai, né? Você está tentando chamar atenção, aquela informação que vai estar logo após, ela é importante, né? Então, quer dizer, os sentidos são diferentes, embora os dois textos estejam escritos com letra maiúscula, né? Então, essa questão da multimodalidade, dessa produção de sentido, ela entra com força nesse currículo paulista. E, de novo, o material do ensino médio, embora a gente ainda tenha um currículo vigente que não é o currículo paulista para o ensino médio, mas o material já vai trazer o trabalho com essa multimodalidade, tá? Então, eu estou usando aqui o termo multimodalidade para me referir a questão do trabalho com esses diferentes modos, diferentes modalidades que vão se articular na produção de sentido. A intenção realmente agora é que a gente consiga formar um leitor que dê conta de ler esse texto, né, e perceber esses diferentes sentidos a partir desses modos que se articulam ali. Então, multimodalidade eu estou usando meio como um termo técnico mesmo para me referir a isso, tá? Então, a formação do leitor, ela vai passar por essa questão também, por essa dimensão também. Quando a gente olha para o currículo, olha que interessante, eu estou no primeiro bimestre do primeiro ano do ensino fundamental. Isso não nos diz respeito, mas é só para, aqui no Fundamental 2 e no médio, mas é só para vocês perceberem, olha aqui as práticas de linguagem. A leitura, ela está muito presente,
Não só a leitura, eu também estou falando da escuta, porque no primeiro ano eu estou falando de um aluno que ainda não é alfabetizado, né? Então, para ele, a atividade de leitura passa pela escuta, mas eu não vou abrir mão da leitura compartilhada e nem da leitura autônoma, né? Mesmo que seja trabalhando ali na oralidade com o aluno, até ele estar alfabetizado e lendo, né, o texto verbal escrito. O que eu vou tomar como objeto de conhecimento? Compreensão e leitura. A formação do leitor literário é um objeto de conhecimento, tá? A leitura multissemiótica, que nós acabamos de falar, multimodalidade, multissemiótica, né, o currículo toma como sinônimo quase. As estratégias de leitura são objetos de conhecimento, vocês vão perceber que esse vai ser o nosso foco aqui hoje, nós também vamos tomar as estratégias de leitura como objetos de conhecimento para a nossa formação. E assim vai, tá? Leitura de texto verbal e não verbal. Esses objetos de conhecimento, eles estão sempre associados a habilidades específicas. As habilidades ajudam a materializar o trabalho, né? Para trabalhar esses objetos de conhecimento. No Fundamental 2, né, nos anos finais, o currículo, sexto ano. Objeto de conhecimento, olha ela lá, estratégia de leitura. Tá? Veja que a prática de linguagem aqui já nem seria a leitura. A minha prática de linguagem aqui é análise linguística e semiótica. Mas eu vou mobilizar estratégias de leitura, né, vou tomar como objeto de conhecimento para que meu aluno dê conta de fazer essa análise linguística e semiótica, a partir de uma habilidade bem específica, no caso aqui, relacionar palavras e expressões em textos de diferentes gêneros, escritos, orais, multimodais. Pelo critério de aproximação de significado, né? Então, tudo isso vai se articular no nosso currículo paulista, né? Para a gente trabalhar com a questão da leitura. Não muda, eu estou pensando numa formação de um leitor naquelas dimensões que a gente acabou de abordar, né? Eu estou pensando na questão da formação do leitor literário, do leitor autônomo, estou pensando na questão da fruição, da criticidade, da multimodalidade. Tudo isso vai estar presente no currículo do sexto ao nono ano e também no ensino médio, embora o currículo vigente ainda não seja, né, o currículo paulista. E, no caso, a estratégia de leitura tomada como objeto de conhecimento, no Fundamental 2, ela ganha ainda mais especificidade a depender do gênero, né? Aqui eu estou pensando em textos normativos, né? Eu tenho estratégias de leitura específicas no caso desses textos, muito claro para a gente que é de língua portuguesa, né? Quando eu leio com um objetivo. A leitura por prazer, ela é muito diferente da leitura para estudar, né? E estudar para quê? Estudar para a próxima aula ou estudar para a prova? Né? Isso também vai determinar a forma como eu leio esse texto. Como as abordagens estão presentes no material? O sexto ano ele foi tomado como material de transição. E eu deixo aqui, eu vou explorar com vocês exatamente para tomar como um parâmetro. É interessante retomar, tá? Se for o caso. Esse material de transição, ele também foi feito, no caso do caderno do professor, como material de formação para o professor. Vamos ver como é que isso acontece? Uma das atividades, a atividade 1, tá? Do primeiro bimestre, você tinha lá conto ou não conto. E a atividade proposta, ela envolvia a leitura compartilhada, tá? O material, o caderno do professor, ele trazia a definição de leitura compartilhada, trazia os objetivos da leitura compartilhada. Leitura compartilhada, ela está muito presente no Fundamental 1. Quando chega no sexto ano, teoricamente ela é abandonada, é isso. E aí o aluno já é um leitor autônomo, ele já dá conta de depreender os sentidos do texto, ele não precisa da mediação do professor. Primeiro, é lógico que ele sempre vai precisar da mediação do professor, mas a parte disso, essa estratégia de leitura compartilhada, ela é uma estratégia usada em muitas escolas, até ainda, né? Estou falando do sexto ao nono e às vezes estou falando do ensino médio também, né? As escolas que usam essa estratégia sabem do que eu estou falando. Leitura compartilhada não é todo mundo ler junto o mesmo texto, não é. Todos os alunos, o professor, todo mundo lendo, não é.
A leitura compartilhada ela é uma estratégia em que o professor ele vai ser o mediador da atividade, né? Ele vai elaborar um roteiro antecipadamente, e esse roteiro é que vai determinar o olhar para o texto e a mediação que ele vai fazer do texto, tá? Tem procedimentos específicos, tá? Antes da leitura, tem que levantar hipótese, tem que ter ativação de conhecimento prévio, tem que ter localização de informação explícita, tem um roteiro anterior que vai determinar aí como é que vai ser lido ou não. Essas perguntas norteadoras, elas são significativas para o trabalho com essa mediação, para que o aluno depreenda esses sentidos, tá? Aqui no material, você tem um trechinho, e aqui o que parou? Li esse trecho com os alunos, parei. Tenho isso para fazer com eles. Chama atenção aos marcadores temporais e as marcas linguísticas do gênero conto. Era uma vez, naquele tempo, certa vez, tá? Vou trabalhar isso. Acabei? Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Tá? Li mais um trechinho. Ficar de mal é uma expressão popular. O que significa? Tá? Então, li mais esse trecho, vou trabalhar isso com os alunos. Isso é a leitura compartilhada, né? Essas perguntas norteadoras, elas são significativas para mobilizar, né, estratégias de leitura do aluno para ele conseguir ir depreendendo os sentidos, né? Eu vou fazendo isso no processo. E as habilidades, elas ajudam muito nesse trabalho. Você pode ver que aqui você tem habilidades específicas que estão sendo trabalhadas, ou não, eu posso estar pensando em outras questões também, que seria mobilizar as capacidades de leitura do aluno, depende da intencionalidade do professor, mas tem uma intencionalidade na hora de elaborar esse roteiro, não é chegar na hora da leitura e ir trabalhando o texto com os alunos. Esse trabalho é anterior. Vamos fazer uma atividade, já vou adiantar para vocês que é uma atividade infame, tá? Sem partir do conhecimento prévio e sem visão do texto na íntegra, a gente vai das partes para o todo. Isso não tem muito sentido para a gente, né? Geralmente, quando você vai ler um texto, esse texto vai ser apresentado para você na íntegra. E a partir disso, você vai depreendendo os sentidos. Nós vamos fazer o caminho inverso de ir das partes para o todo, exatamente para a gente perceber o que eu vou mobilizar, né? Para conseguir dar conta de ler esse texto, entender a compreensão do texto, né? Compartimentada, o que eu vou fazendo passo a passo para chegar nessa compreensão global do texto. De volta aqui. Vamos lá. Estou trazendo para vocês aí umas linhas, né, coloridinhas, e tenho duas perguntas iniciais. O que os números podem significar e o que as cores podem indicar? Vou dar um tempinho aí para vocês olharem e pensarem sobre isso. Ah, por favor, não escrevam o que vocês acham nos comentários do YouTube. Não escrevam, é só realmente para você pensar. Conseguiram aí? Se precisar de mais tempo, dá um pause aí e continua pensando. Senão, vamos lá. Bom, para mim, né, não podemos dialogar nesse momento. Para mim, o que eu vou conseguir tirar disso? Os números não fazem o menor sentido para mim. Eu não sei se eu estou falando de porcentagem, eu não sei se eu estou falando de estimativa, não sei, tá? Se eu estivesse em formação com os professores de matemática, talvez a resposta fosse outra, né? Talvez esses números iam trazer sentidos para ele que não trazem para mim. Já começo aí com uma lacuna, tá? Agora, as barras coloridas, elas me trazem sim algum sentido. Rosa e azul, e isso vai se repetir ao longo do texto. Isso para mim já produz sentido. Qual o sentido? Isso me remete a uma polêmica, né, atual que aconteceu aí. Meninas vestem rosa e meninos vestem azul.
Talvez para vocês aí, vocês também tenham chegado a essa mesma conclusão, mas não a partir dessa polêmica que rodou aí, né? A mídia, talvez não, talvez vocês tenham feito essa associação aí com menina e menino por conta da cor, trazendo um outro conhecimento, né, prévio, para ajudar vocês. Será que essa hipótese se sustenta? Opa, mais um elemento do texto. Rosa, mulher, e azul, homem. Essa hipótese que eu levantei, ela se confirma nesse momento do texto, lendo esse elemento. Tá? Então, o que as legendas vão indicar? Que a minha hipótese estava certa. Mas, os títulos aí dos gráficos, IDH, esperança de vida ao nascer, média de anos de estudo e renda nacional bruta per capita. Vou dar mais um minutinho para vocês pensarem nisso. Conseguiram? Não? O tempo não foi suficiente? Dá um pause e continua pensando aí. Se não, vamos lá. Bom, começar pelo primeiro aqui. IDH. Eu sei o que significa IDH. Talvez se eu estivesse trabalhando esse texto com um aluno, ele não saiba que IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Né? Eu consigo entender que é bem parecido, né? O IDH do homem e da mulher, né? É bem parecido, o Índice de Desenvolvimento Humano não difere muito. Ainda assim, o homem está um pouquinho na frente. Talvez o aluno não conseguisse depreender esse sentido se ele não soubesse o que significa o IDH. É uma lacuna para ele. Esperança de vida ao nascer, as mulheres têm uma expectativa de vida maior do que os homens. Médias de ano de estudo, as mulheres têm uma média maior do que os homens. E uma renda nacional bruta per capita. A renda das mulheres, ela é bem menor que a dos homens, tá? Isso para mim já causa um estranhamento, uma angústia. Eu sou mulher, eu não gostei. Talvez fosse um homem lendo isso, seria um pouco diferente. Talvez fosse um aluno lendo isso, ele não sabe o que é renda nacional bruta per capita, né? Ele tem que recuperar isso, por exemplo, da geografia, ele tem que trazer. Se ele consegue trazer, ok, ele entende o que quer dizer. Se ele não consegue trazer, é uma outra lacuna que ele vai ter desse texto, tá? Para mim, pessoalmente, né, inevitavelmente eu vou relacionar duas informações desse texto. A renda nacional bruta per capita e a média de anos de estudo. Como é que a mulher pode estudar mais e ganhar tão menos que o homem? Isso me incomoda. Eu estou por dentro dessa discussão, eu vejo na mídia que essa discussão ela é feita, né? Não é a primeira vez que eu ouço falar que as mulheres estudam mais e ganham menos. Isso não é novidade para mim. Talvez isso fosse novidade para algum aluno que lesse, embora ele soubesse o que é renda nacional bruta per capita, médias de ano de estudo, ele não fosse conseguir fazer a intertextualidade, né? Ele não tem esse conhecimento de mundo, não tem textos anteriores com os quais ele possa relacionar. Eu consigo. Aí, olha o título: Desigualdade de Gênero. PNUD 2019 mostra que mulheres estudam mais, mas recebem menos. Compare, tá? E perceba que compare vai me remeter, eu tenho que localizar duas informações que estão aqui. Não são todas. São essas duas que vão me trazer esse sentido, né? Que vão me trazer condição de fazer essa comparação para chegar nesse sentido que o texto me pede aqui, tá? Não sei o que é PNUD 2019, é uma lacuna que para mim vai ficar. Mas eu consigo puxar e tentar imaginar que é alguma pesquisa, alguma coisa, né, que foi feita aí por algum órgão, ok? Tenho que pensar, o G1 publicou com essa abordagem, por quê? Tá? E é lógico que esse texto, ele é uma parte, né? Eu não trouxe a notícia, a reportagem na íntegra. É realmente um trabalho parcial, tá? Mas olha quanta coisa eu já consegui trabalhar aqui, né? Os títulos ajudam na compreensão? Sim, com certeza. Mas eu só conseguiria chegar, né, como sugestão de título, por exemplo, nessa sugestão, se eu tivesse entendido isso aqui. Você conseguiu compreender o sentido global do texto? Consegui, com certeza.
né? O fato de eu ter mais ou menos adivinhado antes de ler o título o que ele ia me dizer, né, pelo meu incômodo que isso aqui me causou, me diz que o sentido global eu entendi, né? Há lacunas? Com certeza. Os números ainda não dizem muita coisa para mim, tá? Eu não sei porque aqui que é 0,757 e aqui é 79,4. Não dizem nada, essa lacuna vai ficar. PNUD é uma outra lacuna, né? Eu não sei exatamente o que é o PNUD, mas a compreensão global, essa eu dei conta. O que a gente está fazendo aqui, gente, é um exercício de estratégia de leitura, né? Estamos puxando aí quais são as capacidades de leitura que eu preciso para conseguir chegar nesse sentido, né? Ler envolve procedimentos e capacidades cognitivas, afetivas, sociais, discursivas, linguísticas. Olha quanta coisa a gente vai puxando conforme a gente vai lendo esse texto, né? Tudo depende da situação, tudo depende da finalidade. Eu estou numa situação de formação, os meus interlocutores são os professores de língua portuguesa, né? Esse olhar tão minucioso para isso, né? É em razão realmente dessa formação. Tudo isso define aí o que eu vou mobilizar como capacidade de leitura. Só dá uma olhadinha com mais atenção para a gente tentar recuperar o que a gente fez aí durante a leitura. Localização de informação. Não tivemos que fazer esse movimento, né? Eu fui dando os elementos do texto que eu queria que fossem sendo observados. Geralmente o texto vem na íntegra e a partir das perguntas o aluno tem que buscar. Primeiro ele tem que localizar para conseguir fazer o resto depois, né? Aqui a gente não precisou, que eu já fui dando os elementos separados. Não permitir, do jeito como eu comecei, ativação de conhecimento de mundo, nem antecipação de conteúdo. Não permitir o rosa e o azul sem eu saber do que se tratava. Eu já estava levantando hipóteses, né? Ativação de conhecimento de mundo, né? Azul e rosa, o que isso quer dizer para mim? Eu já antecipo o conteúdo. O Frank Smith, ele vai falar que a leitura é um jogo de adivinhação, né? Você não aborda o texto como se ele fosse uma página em branco. Você vai levantando hipóteses sobre o conteúdo, sobre a forma, sobre a sequência, o que vem depois. A todo momento você está fazendo esse levantamento de hipótese. E não é só levantar, você vai checando essas hipóteses. Algumas vão se confirmar e você vai manter, vai levantar outras. Algumas vão ser abandonadas. A minha do rosa e o azul, essa hipótese que foi levantada, ela se confirmou, ela vai ser mantida. Eu vou levantar outras, né? Algumas poderiam ter sido abandonadas, talvez tenha sido o caso de vocês. A comparação de informações a todo momento, né? Você compara informações dentro do texto, você compara com outros textos que você já leu, você puxa o teu conhecimento de mundo, essa comparação ela é constante durante a leitura do texto. Não entendi uma palavra, não entendi um termo, não entendi alguma coisa, não consigo entender o que aquele número está me dizendo, eu vou para a inferência local. O número eu não entendo, mas eu tenho uma cor, né? A cor, ela consegue me permitir fazer uma inferência. Eu posso estar falando de homem e mulher, né? Essa inferência, ela pode estar no texto, né? Vou procurar outro elemento do texto ali que me permita fazer isso. E eu também posso estar buscando uma inferência global, né? A gente vai usando pistas que o autor deixa no texto, né? Um conjunto de significação já construídos, conhecimentos de mundo, né? Quando eu vi ali aquele gráfico me mostrando que a mulher ganha menos apesar de estudar mais, eu já puxei uma discussão que eu conhecia, né? Eu já tenho essa inferência global. E foi isso que me permitiu, depois, a hora que eu li o título, eu não demonstrei surpresa. Eu já sabia que essa discussão existia, tá? A generalização, né? Vou fazendo a todo momento essas generalizações, vou tentando buscar essa generalização do sentido do texto, né? Para a compreensão global. E o interessante é que a generalização ela vai me permitir fazer a síntese depois. Se eu não consigo generalizar, se eu não tenho essa compreensão global do texto e o professor me pede, faça uma síntese, dificilmente eu vou conseguir fazê-la, né? Lacunas. As lacunas não interferem na compreensão global, a depender da lacuna, né? Agora, a compreensão global, essa generalização, ela é importante, sim, a depender do que eu quero pedir do meu aluno. Tá, então vamos lá. Como era e como fica? As possibilidades de ensino mediado por tecnologia para o trabalho com práticas de leitura.
Meu ponto de partida são as práticas letradas dos meus alunos, portanto, né? Vou partir para a inovação total, ou do gênero, ou da ferramenta. Isso vai funcionar nesse momento em que você não tem um contato, uma interação pessoal com o seu aluno? Se isso não começou no presencial, dificilmente você partir direto para a inovação, você vai dar conta. Não estou dizendo que não, tá? Depende aí de como é que você vai sistematizar isso. Mas é mais difícil, né? Então, pensar sempre em partir das práticas letradas dos meus alunos. E as minhas também. O material como ponto de partida, ele é sempre uma possibilidade. Na verdade, assim que as atividades à distância começaram, a gente se ancorou no material, né? Os primeiros roteiros, eles foram em cima do material. Agora que os professores estão conseguindo articular, eventualmente, uma ferramenta que você já estava usando anteriormente, você está conseguindo articular com uma proposta do material para propor uma coisa inovadora, né? Alguns professores ainda não estão fazendo isso. Tem que fazer, né? Essa discussão tem que ser feita no Teams, né? De fato, a gente tem que entender o que está acontecendo primeiro. Independente de inovar ou não, clareza no objetivo sempre, tá? Você tem que explorar diferentes dimensões da formação do leitor, mas, né, de que dimensão você está falando? Isso é importante para pensar na seleção do texto. Eu estou pensando na formação do leitor literário, eu estou pensando na formação do leitor autônomo. Se eu estou pensando na autonomia do leitor, eu vou trazer um texto do século XVI como ponto de partida para um trabalho, um texto que é verbal, por exemplo. Será que essa é a melhor estratégia? Tá? Então, Rosane, mas você está falando de leitor autônomo e você está falando de leitor literário? Sim, eu consigo articular o trabalho com as duas, mas pensar em qual texto que eu vou trazer para trabalhar isso é muito importante nesse contexto que a gente está vivendo. Exatamente porque essa questão da mediação do professor durante a leitura, a interação com o aluno foi um dos fatores que mais foram impactados por esse contexto de ensino à distância, com certeza, né? Então, realmente, eu tenho que pensar, né? Eu estou pensando em uma atividade que eu estou pensando no leitor autônomo, no leitor literário, eu estou pensando na questão da criticidade, eu estou pensando em um trabalho com a multimodalidade, eu estou articulando duas dimensões de formação do leitor. O que eu quero fazer? Clareza no objetivo do que você quer fazer. As habilidades ajudam muito, muito a materializar, a concretizar esse trabalho. Articular diferentes gêneros textuais, isso sempre é importante, né? A gente já tinha esse processo de ir complexificando a aprendizagem, quer pelas habilidades, quer pelos gêneros textuais. Como é que eu articulo? Eu estou falando de textos da mesma temática, eu estou falando, de repente, de temáticas diferentes, mas que vão ser abordadas no mesmo gênero. O que você quer fazer? Tem que ter uma intencionalidade por trás disso, para pensar antes, né, como é que vai ser essa atividade de leitura. As habilidades ajudam muito, né, também. Além disso, como a gente acabou de ver, a gente tem que ter muita clareza de quais são as capacidades de leitura que o aluno vai mobilizar para ler esse texto, né? Eventualmente, eu escolhi um texto. Quando eu tento fazer esse exercício que a gente acabou de fazer, antecipando o que o aluno teria que puxar ali, eu posso acabar descartando esse texto, partindo para um outro, ou de repente deixando esse texto para um segundo momento e antes colocando um texto mais curto, um texto mais simples, um texto em que a multimodalidade ela esteja mais presente para o aluno ter onde se ancorar ali na imagem e tal, tá? Isso é muito importante. Clareza, gente, de capacidade de leitura total para trabalhar com a leitura nesse momento. O que a gente tem visto aí? Mediação de leitura a partir dessas ferramentas tecnológicas. Os relatos que chegam para a gente é que vocês estão usando o WhatsApp e o Google Meet, né, que está disponível aí no Classroom, né, no Google Sala de Aula, pelo aplicativo do Centro de Mídias. Essa interação, ela é síncrona ou assíncrona? Eu estou trabalhando mediação de leitura com os meus professores, com os meus alunos, nós estamos todos juntos, por exemplo, no WhatsApp, ou não? Eu não consigo que todos os alunos se reúnam comigo, ela está sendo assíncrona. Isso também vai estabelecer diferença no trabalho que você, na atividade, no trabalho que você vai propor com a leitura, tá?
para pensar um pouquinho mais nisso? Uma interação de forma síncrona, tá? Marquei um horário com a turma. A gente vai se encontrar segunda-feira, às 9 horas da manhã, que seria realmente o nosso horário de aula, no WhatsApp, né? Todo mundo vai estar lá, a maior parte da sala vai estar lá, alguns alunos vão estar lá, vocês sabem disso melhor do que eu. Cria um roteiro anterior à atividade, tá? Para leitura compartilhada, anterior. Isso tem que estar pronto na hora que você senta ali, pega o seu WhatsApp para interagir com os alunos. No horário combinado, envie um áudio ou envie o áudio escrito, né? Você vai trabalhar em cima de um texto, então você tem que mandar esse texto para o aluno. Você mandou anteriormente, você vai mandar ali na hora e vai dar um tempinho para eles lerem, o que você vai fazer? Levantamento de conhecimentos prévios, né? Já traga essas perguntas norteadoras de forma a fazer um levantamento do que esses alunos já sabem sobre aquela questão. A leitura dos trechos pode ser áudio, né? Vai lendo com eles o trecho que você quer, seguida de perguntas escritas do roteiro que foi elaborado previamente, uma pergunta por vez, tá? Por favor, não manda todas as leituras e pede que eles vão respondendo. Essa forma de mediação de leitura, ela é muito complicada se você está pensando, por exemplo, em um leitor autônomo. É uma pergunta por vez. Aí pede devolutiva por mensagem de áudio, né? Mandei a primeira pergunta, pede para que os alunos vão te dando essa devolutiva com os áudios. Depois instrua, ouça o áudio do amigo, né? O teu roteiro, ele está pronto, mas você pode puxar a próxima pergunta do roteiro a partir da fala do Fabinho, por exemplo. Olha, o Fabinho falou isso, isso e isso. Vamos ver se o texto vai direcionar a gente para isso, né? Ele levantou uma hipótese que é a hipótese válida. Você recupera isso e mostra a próxima parte do texto. Deixa que os alunos leiam, leia você, manda um áudio com a leitura do texto, manda mais uma pergunta para ele, pede para que eles respondam por meio de áudio, orienta para que os alunos vão ouvindo esses áudios, e assim você vai fazendo aí a mediação de leitura. Rosane, não é a mesma coisa que o presencial, né? Eu não vou conseguir explorar todos os sentidos do texto da mesma forma como eu conseguia no presencial. Eu também acredito que não, né? Então você tem que ver realmente, são menos sentidos que você vai conseguir trabalhar dessa forma, né? Quais os sentidos que você quer que os alunos tragam? Isso é que vai determinar quais são as perguntas que você vai fazer, até que ponto do texto você vai. Tá? E a escolha do texto também, né? Você quer trabalhar um texto, né, assim, desse tamanho, vou dar conta, né? Com essa turma eu dou, com aquela outra turma não vou dar conta. Muda o texto, trabalha um trecho menor e deixa o restante do texto para eles lerem depois, tá? Isso depende de você. Seja claro e objetivo. Especialmente, se você está falando de habilidades que são muito complexas, uma pergunta só não dá conta. Às vezes você vai ter que ter 3 perguntas para fazer o aluno chegar naquele sentido que você quer depreender. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E, às vezes, um texto que é muito complexo para o aluno, um artigo de divulgação científica, por exemplo, né, não é um texto que faz parte do universo do aluno. Então, tem que ser, as perguntas têm que ser objetivas, né? Não adianta tentar trazer perguntas em que eles vão ter que abstrair muito, mesmo que seja uma habilidade que vai exigir que eles abstraiam, que eles complexifiquem, quebra essa pergunta em 3. Seja objetivo para os alunos darem conta de chegar nesse sentido, tá? Senão, realmente, nesse contexto, dificilmente eles vão conseguir. Algumas turmas conseguem, né? Isso vai depender também da clareza que você tem e você é quem melhor conhece os seus alunos. A interação no Google Meet, mesmo vale para a interação no Google Meet. Eventualmente vai ser um trabalho mais produtivo, você vai conseguir trabalhar com a produção de muito mais sentidos, né? Desse texto com os alunos naquele momento. É o que mais se aproxima aí das nossas aulas presenciais, a meu ver, né? É um pouco diferente do WhatsApp, porque o WhatsApp você vai devagarzinho, manda o áudio, eles têm que dar resposta. O Meet não, a gente vai conversando ali, né? E aí vem o desafio da interação assíncrona, né? Eu não tenho todos os alunos reunidos, eu vou mandar, né? Os alunos não têm acesso nem ao WhatsApp,
eu vou mandar alguma coisa na segunda-feira, talvez esse aluno só vá ver no final de semana, né? Não consigo fazer assíncrono, eles não têm acesso à tecnologia. Proponho, tá? Sugiro a criação de uma rotina, tá? A leitura, nesse caso, ela vai entrar como uma atividade permanente, tá? Para quais casos essa atividade permanente de leitura? Eu consigo imaginar duas situações. Eu quero trabalhar um livro, né? Formação de leitor literário, e eu quero trabalhar um livro na íntegra, tá? Meu Deus, Rosane, que coisa louca. Sim, aí eu proponho uma atividade permanente, em que eu vou trabalhar alguns aspectos do livro, vou deixar para que os alunos leiam uma parte desse livro durante a semana. Na segunda-feira eu vou pular para o capítulo tal e vou trabalhar outros aspectos, né? Para ir direcionando. Também tem que ter muito claro quantos momentos isso vai acontecer, porque senão você vai trabalhar até o final do ano com um livro só, tá? E também, não só a questão de trabalhar esse livro na íntegra, às vezes você tem, como eu falei, um gênero textual que é muito puxado para ser um artigo de divulgação científica, né? E aí, como é que você trabalha isso de forma assíncrona, tá? Então, a criação de uma rotina, isso é importante para o teu aluno. Determine um dia da semana para enviar as postagens. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu vou mandar para vocês a atividade de leitura. Se o aluno só vai conseguir ver isso no sábado, ele sabe quando. Ele vai ter que correr todas as postagens do WhatsApp, mas ele sabe que ele vai ter que procurar uma postagem que está na segunda-feira. Entende? As orientações sobre a rotina devem estar em algum dos ambientes, Classroom, Facebook, mensagem no WhatsApp. O aluno tem que saber, tá? Toda segunda-feira ela vai mandar essa atividade de leitura, então, ok, porque tem que estar consciente, porque senão ele não consegue recuperar a informação, tá? No sábado, quando ele for procurar essa atividade de leitura da semana que você propôs. Crie uma imagem para associar a atividade de leitura. Que tal? Eu estou sugerindo aqui um livro com óculos. Eu, aluna, tá? Você vai dar essa atividade de leitura na segunda-feira. Eu só vou conseguir acessar o WhatsApp no final de semana, porque é o dia que eu vou para casa da minha tia e ela me empresta o celular dela, tá? Ok, eu vou entrar no grupo, achar a imagem é muito mais fácil do que procurar essa informação escrita, entende? Então, para criar essa rotina, o aluno sabe, toda vez que ele achar aquela imagem do livro com o óculos ou outra que você queira, ele vai se acostumar, né, a buscar essa informação. E isso é fácil para você implementar uma rotina. Isso é a solução para todos os meus problemas? É lógico que não, tá, gente? De novo, você tem que ter muita clareza de qual o texto que você vai trazer. E eu acho que esse caso de interação assíncrona é aquele em que a gente vai conseguir trabalhar com menos sentidos desse texto, né? Google Meet eu consigo puxar muitos sentidos, porque eu consigo fazer a mediação ali junto com o aluno. Assíncrona, não. Então, cuidado na seleção do texto, lembra das capacidades de leitura que ele vai ter que mobilizar para dar conta, antecipa para você fazer as perguntas norteadoras que sejam relevantes para ele conseguir chegar nesse sentido. Vamos pensar no exemplo de atividade agora? Tá, quero tomar como objeto de ensino aí as estratégias de leitura, né? Pensando aí em possibilidades para um plano de aula. Primeira aula, perguntas norteadoras bem claras sobre a temática. Temática. Para isso, eu vou trazer um texto atual, que faça parte do mundo da vida do aluno. Né? A temática que eu quero trabalhar é a questão do preconceito racial, tá? E eu, para aquela turma, selecionei o caso do João Pedro, que foi aquele jovem de 14 anos morto no Rio de Janeiro, tá? Selecionei uma reportagem, não trouxe aqui na íntegra, trouxe o título, o subtítulo e trouxe a imagem, que é a imagem que ilustra aqui a minha notícia, tá? Do G1. Coloquei isso ali no grupo de WhatsApp, na minha interação do Meet e tal. E aí, gente, vocês ouviram falar disso? O que vocês já ouviram falar disso? Manda o áudio para mim, tá? E eles vão mandando, vai fazendo esse levantamento, vamos puxando aí. E eu estou dando esse exemplo, tá? Quais são as capacidades de leitura que você vai mobilizar? O teu roteiro já está pronto, você já sabe quais são os seus objetivos aí com a leitura desse texto.
Depois quero partir aqui para a comparação de informações, né? Eu estou pensando aqui na questão do leitor autônomo, já fiz o levantamento dos conhecimentos de mundo do aluno, já propus aqui umas outras capacidades, umas outras passagens do texto na íntegra, ou então daqui mesmo para trabalhar algumas questões com eles. Tá? Agora eu vou partir, não mudei o gênero e não mudei a temática, tá? Trouxe uma reportagem, o título, na verdade, só isso, do G1 e da Folha. E selecionei uma habilidade específica, 6º ano, desenvolver atitude crítica frente aos textos jornalísticos. É uma habilidade complexa, é uma habilidade que me dá trabalho para trabalhar, né, com a questão da mediação da leitura. Como é que eu fiz isso? Como se trata de uma habilidade muito complexa, são 3 perguntas que vão entrar no meu roteiro sobre isso. Perguntas norteadoras muito claras e objetivas, tá? Você prefere ser chamado de menino ou pelo seu nome? E eu estou partindo do princípio que um aluno de 6º ano, ele odeia ser chamado de menino, ele prefere ser chamado pelo nome. Até porque você tem um sentido negativo. Na sala de aula, quando a gente fala menino, ou quando a mãe fala menino, lá vem, né? Nunca alguma coisa boa que vem na sequência nessa frase. Então, estou partindo do princípio, tentando antecipar que ele vai me responder, com certeza ser chamado pelo nome. Por que seria melhor ser chamado pelo nome? Porque parece que eu estou sendo mais respeitado, porque quando me chama pelo nome pode ser alguma coisa boa, parece carinho, né? E aí a terceira pergunta, qual a diferença para você do jornal usar menino de 14 anos e o outro jornal usar menino João Pedro, tá? Aí ele vai puxar, olha, chamar de menino João Pedro é melhor, é mais carinhoso, é mais íntimo, é mais pessoal do que chamar menino de 14 anos, né? Eu gostei mais da abordagem da Folha, tá? Desenvolver atitude crítica frente aos textos jornalísticos. E é lógico que eu não vou parar aí, tá? Tem que ter outras perguntas norteadoras aí para o trabalho com essa habilidade, com certeza. Tá. Eu não quero associar, como eu fiz aqui, ainda para trabalhar essa temática, que eu trouxe 2 notícias de veículos diferentes. Mas não, a minha intenção não seria essa. Eu quero trabalhar com a dimensão da formação do leitor literário. Então, depois de trabalhar uma das notícias, eu quero pensar num conto, numa música, num poema, tá? Tá, que conto, que música, que poema seria adequado para trabalhar com os alunos a partir dessa temática, tá? Ele vai ser o ponto de início, então uma música que faça parte do universo do aluno, no lugar dessa notícia que a gente acabou de propor, tá? Não, já trabalhei a notícia, estou falando de uma turma de ensino médio, não de fundamental, e quero trazer realmente um poema que vai variar aí, a depender do ano que você está trabalhando do ensino médio, tá? Continua valendo tudo que a gente falou até agora, para a leitura compartilhada, perguntas norteadoras bem claras, qual vai ser a habilidade que vai te ajudar, quais são as capacidades de leitura que você quer acionar, tudo isso continua valendo no caso dessa leitura mediada desse texto literário. Trabalho com a multimodalidade, vai ser o meu foco. Ok, e vocês viram que eu já trouxe uma foto, né? Eu já tenho uma questão ali de multimodalidade que eu posso ter puxado algum elemento dessa foto para trabalhar com o meu aluno. Escolhi essa. Pergunta: quem são essas princesas? Né, os alunos do 6º ano, eles vão saber me dizer, são as princesas da Disney, que fazem os filmes, essa é a Branca de Neve, essa não sei quem, essa não sei quem, né? As respostas virão. Por que elas estão carecas? Elas estão carecas porque elas estão doentes, né? Elas têm câncer, elas estão em tratamento. Estou partindo do princípio, até para escolher essa imagem, que, por exemplo, o ano passado a gente trabalhou com o Hospital Ilumina, a gente viu que durante a químio a gente perde os cabelos, entendeu? Eu estou partindo de alguma coisa que eu pressuponho que o aluno vai entender para conseguir depreender esse sentido que eu quero. Se não, eu nem escolho essa imagem, tá? Quantas delas são negras? Agora eu cheguei na questão que eu queria, né? Eu estou trabalhando a questão da temática do preconceito racial, tá? Nenhuma delas é negra.
Então, embora eu esteja trazendo um grupo social que geralmente é excluído, né? Quem está em tratamento de câncer geralmente não está muito na mídia, né? Mas tem um outro grupo que continua sendo excluído aqui, né? Eu não tenho nenhuma princesa negra. Há alguma princesa da Disney que seja negra? Sim, tem sim. E aí eu posso partir, por exemplo, para um outro texto, tá? Estou pensando nesse segundo aqui, e já minha abordagem aqui já não é só a multimodalidade, eu estou articulando isso com a formação de um leitor crítico, tá? Então aqui, descobrindo a princesa e o sapo, olha a minha princesa negra, vamos assistir esse trailer juntos, vamos ver quem ela é, por que ela está sendo representada assim, como é que ela está sendo representada no desenho, como é que ela era no começo e como é que ela estava no final, e vou trazendo. Tem estratégias específicas para leitura multimodal? Tem. A gente não vai trabalhar nesse nosso encontro, tá? Não, 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 não. A minha abordagem para a formação de um leitor crítico, as princesas Disney te representam as esquecidas. Olha como a abordagem vai ser outra. E olha que aqui eu tenho muito mais princesas negras depois quando eu for assistir o vídeo. Eu não trouxe o vídeo para vocês, tá? Aqui eu tenho uma só, mas a abordagem é diferente. O que você quer? Qual habilidade você está trabalhando, tá? Não, eu estou falando de ensino médio, não vou para a princesa da Disney, não. Eu vou para o Black Lives Matter, tá? Direto para essa polêmica, para a formação para o trabalho aí, para a formação do leitor crítico, ok? Qual vai ser o texto que você vai trazer? Vai ser um meme, vai ser uma charge, vai ser uma notícia? Vão ser várias notícias, vão ser vídeos? Qual a abordagem desses vídeos? É só no Brasil? É fora daqui? Tá? O que você vai trabalhar? Inovar é possível? Nós já vimos que sim, né? O que a gente viu aqui, e o que a gente está fazendo nesse momento, é uma atividade de leitura mediada, né? Em algumas atividades que a gente propôs. Vocês estão aí na casa de vocês, eu estou aqui. Possível é. E eu estou inovando, né? A gente não está todo mundo reunido numa sala, não é presencial para fazer. Eu estou usando as ferramentas tecnológicas nesse momento. Novas práticas? Não. Até agora eu estou fazendo coisas que eu já fazia na sala de aula, sistematizando coisas que já aconteciam e só pensando na mediação por meio de uma ferramenta nova. Para inovar, né, o ponto de partida tem que ser as práticas letradas dos meus alunos e as minhas também, tá? Pensar numa inovação, uma coisa totalmente nova, para quê? Tá? Você pode até chegar nesse ponto, mas tem que ser um processo, tem que ser sistematizado, depende das suas intenções, depende de quantos alunos você tem com você, que também conhecem isso que você está propondo. Se eles não conhecem, como é que você vai mediar essa aprendizagem, tá? Google Sala de Aula, por exemplo, né? Na TPC do dia 17 de maio, nós já propusemos uma atividade de leitura compartilhada, que pode ser retomada por vocês. Aqui eu estou pensando numa outra atividade, pensando na formação de leitor literário, tá? É uma atividade, postei lá no Google Sala de Aula. Quais foram os livros que marcaram você em algum momento da sua vida? Escolha 4 deles e poste um trecho dele, seguido da razão pela qual ele é importante para você. O texto que você vai escrever deve ser bem curto, assim como o trecho que você vai escolher do livro para postar. Se quiser, acrescente a imagem da capa do livro também. Você deve fazer isso usando o Padlet. E aqui já está faltando o link, né, para ele conseguir acessar o Padlet. Eu criei um, veja como ficou, tá? As leituras que marcaram minha vida. Estou pensando na formação de estou pensando na fruição, estou pensando na formação de um leitor literário, né? Numa atividade muito simples. A única inovação ali é a questão do Padlet, tá? Eu nunca usei Padlet. Eu estou fazendo isso inspirada por uma escola, tá? A Lídia, professora da sala de leitura, no Dom Aníger, me falou que lá eles estão usando isso com os alunos e está funcionando. Fiquei super curiosa, porque no Centro de Mídias eles já tinham falado sobre o Padlet. E fui lá dar uma verificada, dava uma olhada e pensei nessa atividade, né? Percebe? É na troca também que a gente vai construindo essa inovação, tá? É conhecendo os alunos para saber se eles dão conta ou não. Vamos voltar aqui.
Travou aqui. Deixa eu sair. Perdão, vamos voltar. As leituras que marcaram minha vida. Tá faltando coisa nessa comanda, hein? Qual é a data de entrega? Tá faltando coisa. Qual é o link para o Padlet? Faltou orientação para que depois que esse Padlet estiver pronto, eles postem, né, e me enviem o link. Pode ser o print também, tá? Não, Rosane, Padlet não, mas vou usar o Facebook, tá? Para fazer essa atividade mesmo dos livros que marcaram minha vida, eles vão criar postagens no Facebook. Nossa, mas é tão pessoal, né? Será que não tem perigo de alguém citar um livro proibido? Ah, a gente tem um medo dessas coisas. Ah, então tá. Então, eu vou criar um grupo privado para os meus alunos, oculto, tá? Não vai ser um grupo privado visível e vou fugir do público, tá? E vou orientar para que eles façam isso ali. Esse grupo às vezes já existe, você vai só se valer para essa postagem, tá? Para pensar na questão também do preconceito racial, né, você vai propor, vai propor que eles tragam relatos de pessoas que já passaram por essa situação de preconceito, né, também deixar isso público no Facebook da escola, não, eu vou preferir criar um grupo privado para fazer isso. Outras postagens não, né, o que você está lendo aí durante a pandemia, e quero que eles postem isso no grupo do Facebook da escola, público, para todo mundo ver. Pode ser um vídeo, pode ser uma postagem, depende qual é a tua intencionalidade. Eu, Rosane, adoro o Instagram para mim, tranquilo. Meus alunos também, tá? Tenho todos, sigo todos no Insta, todos me seguem, curto as postagens, tá? Todo mundo na turma e eu também, nós temos essa articulação, essa interação aí pelo Insta. Quero usar ele como uma ferramenta, tá? Vou usar o Stories do Insta para propor alguma coisa para os meus alunos. Quero ir além disso, tá? Quero usar o IGTV para fazer isso. Rosane, eu não sei o que é o IGTV, então já não serve para você, tá? É o que eu tô falando, a gente tem que ter uma noção, um trabalho anterior para pensar numa inovação com essa característica, tudo bem? Se não o Facebook, o Classroom usando o Padlet ou um outro aplicativo, que seja um comentário no próprio Classroom, ele daria conta perfeitamente disso, né? IGTV, conhecemos, dominamos, eu sei que meus alunos conhecem, não vai me dar trabalho para fazer isso, tá? Já tem um trabalho anterior com vídeo, inclusive. Quero fazer, ok, né? Vou criar um canal no IGTV para falar sobre livros que estão sendo lidos na quarentena pelos alunos. Tá? Eles vão gravar esses vídeos com esses relatos e eles vão postar lá no canal para a gente ir acompanhando. Ok. Se você quer entrar por uma temática, por exemplo, que a gente estava propondo do preconceito racial, tá? Que vai articular leitura e produção, para pensar nesse plano de aula, tenta definir temas para criar roteiro, para criar vídeo, para criar texto, tá? Tô meio que generalizando, porque é lógico que a gente sempre vai pedir a produção dentro de um gênero textual específico. Mas para definir os temas, tá? Pensa em tema concreto. Época de atividade à distância, você pedir um tema super abstrato, olha a dificuldade do teu aluno, tá? O Black Lives Matter, por exemplo, a questão do preconceito racial, direciona esses temas, tá? A intolerância em frases do cotidiano. Ser jovem e negro, porque aí tá dentro da realidade do aluno, né? Ele vai produzir um relato, um diário, alguma coisa assim, às vezes até inventando um personagem que vai produzir esse diário, ou um story pro Instagram e compartilhar com você depois, tá? Eles dariam conta. Mulher negra, tá? Também poderiam dar conta. Meu cabelo é Black Power, né? Paramos de alisar os cabelos e tal, agora vamos assumir o Black Power e tal, acho que também vão dar conta, vai entrar como temática, e posso estar discutindo com isso com eles anteriormente, esses temas, antes de definir. Preconceitos e crimes. E aí a gente já trabalhou o caso do João Pedro. Ele é o único, é só no Brasil que isso está acontecendo. Me traga 2, 3 exemplos. O movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, tá? Essa vai ser a temática. O movimento Black Lives Matter no Brasil. Mas esse movimento não está só nesses 2 países, você quer determinar um outro? Ok.
mas tenha um tema concreto para propor para o teu aluno. E se você conseguir conversar com ele para ver se realmente ele vai dar conta de trabalhar isso, melhor ainda. E lógico, qual vai ser o gênero textual, qual vai ser a ferramenta, qual vai ser a plataforma, como é que ele vai te mandar, qual é o prazo. De novo, na TPC do dia 17 de maio, a gente já discutiu essa prática de produção numa escrita colaborativa dentro do Google Docs, né, do Classroom. Retoma lá que tem algumas atividades interessantes. Aqui eu só quis trazer um pouquinho essa questão da temática, porque é importante. O trabalho, nesse momento, tem que ser concreto, tá? Senão realmente fica muito difícil para o aluno. E não esquecer nunca, né, gente, o material, né? Você tem no material do nono ano, você tinha, né, do nono ano, olha que interessante. Escreva um post para uma rede social cujo narrador seja um personagem que presenciou algum caso de intolerância de qualquer natureza, seja religiosa, racial, política, ou redige uma mensagem contra a intolerância ou o discurso de ódio. Post com gênero digital. Está no material, tá? Então, pensar numa ferramenta tecnológica, no Insta e tal, se eu dou conta, se eu não dou conta, o material está trabalhando isso, tá? Aqui as nossas referências, os materiais que foram citados, as habilidades prioritárias, as práticas colaborativas de escrita, o link para a TPC, tá? Ah, o que vocês perderam hoje. Quer saber mais sobre a abordagem teórico-metodológica do currículo de língua inglesa? O ATPC de hoje, os outros professores estão trabalhando. Eu deixei para vocês, a partir do tempo 12/7, qual é o link, tá? Quer saber mais sobre a abordagem teórico-metodológica do material, caderno professor e caderno do aluno de língua portuguesa? A TPC de hoje, 17/6. Eu fiz a gravação junto com as outras PCNPs, né, da área. E falei um pouquinho aqui também, né? Lá eu fui por um outro caminho, mas está disponível a partir do tempo 43:30, se vocês quiserem retomar depois. Muito obrigada. É isso, gente. Espero que tenha sido produtivo. As nossas discussões vão continuar no Teams, tá? Até um próximo encontro.